Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje vai dar destaque à campanha Novembro Azul, com foco na prevenção do câncer de próstata. E sobre o assunto, vamos mostrar o trabalho do GAPC, Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer, que desenvolve projetos sociais para pacientes diagnosticados com a doença. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, porém, se detectado precocemente, as chances de cura são altas. Para reforçar a importância deste trabalho preventivo, vamos conversar com a presidente do GAPC aqui em São José, com a palavra Luíse Soares. Qual é a relevância da campanha Novembro Azul na prevenção do câncer de próstata? Quando a gente fala de diagnóstico precoce, né, que é o que o Novembro Azul prega, é a gente fazer o diagnóstico da doença antes mesmo do sintoma aparecer. Isso faz toda a diferença no tratamento da doença, né? Quanto mais rápido a gente descobre uma doença, principalmente o câncer, e o câncer de próstata é um dos mais relevantes para o homem, mais a gente tem chance de tratar esse paciente e ele aí ter uma sobrevida muito alta. A gente tem hoje uma sobrevida de até 98% quando a gente tem um diagnóstico precoce. Quando e por que foi criada a campanha Novembro Azul? O Novembro Azul foi criado para conscientizar os homens da importância de procurar sempre fazer os exames de rotina. Muitas vezes os homens, né, são um pouco avessos a check-ups periódicos e isso é essencial. Como eu disse, a gente tem que pensar não no cuidado quando já surgem os sintomas, mas sim antes mesmo desse sintoma surgir, nós aí fazermos um diagnóstico precoce e darmos andamento, monitoramento desse paciente para que a doença não evolua e, obviamente, ele não chegue a ter o óbito, né? Não chega ao óbito ou não chega aí a um tratamento mais agressivo. Há uma procura maior pelos exames com as campanhas de conscientização como o Novembro Azul? As pessoas têm mais consciência e isso faz com certeza, por isso a importância de trazer, né? Trazer a consciência dessas pessoas, porque a gente precisa do quê? Consciência, levar a pessoa, poxa, eu preciso me cuidar. O problema é que as pessoas acham que isso vai acontecer só com o vizinho, vai acontecer com o outro e nunca comigo, né? Mas sim, a gente percebe que as pessoas, quando têm essas campanhas, procuram mais buscar aí um diagnóstico, buscar uma análise de sua saúde, né? E isso é muito importante. A gente tem vários casos de que as pessoas, nossa, eu vi uma palestra sobre câncer de próstata na TV ou algum meio de comunicação e falou lá que o jato de urina é mais fraco. Eu estou sentindo isso, então é melhor buscar ajuda, né? Elas vão sim buscar mais ajuda por estar, muitas vezes, ver campanhas relacionadas ao tema. Quais são as opções de tratamento para quem desenvolve o câncer de próstata? A partir do diagnóstico do câncer de próstata, pode ser que a necessidade somente de um monitoramento desse câncer, né? Muitas vezes a gente sabe hoje que o câncer de próstata é um câncer que é mais lento na sua evolução. Então, quando se tem o diagnóstico sem sintomatologia, é uma opção. Mas, geralmente, o que se faz é um tratamento já invasivo, né? Já se faz aí os tratamentos de quimioterapia, radioterapia e muitas vezes a cirurgia necessária, né, para a remoção da próstata e até assim o paciente não tenha complicações, metástase, para evitar, consequentemente, algo mais agressivo. Quanto tempo dura o tratamento da doença? O tratamento depende da fase em que o paciente está, né, na evolução da doença, quando foi feito esse diagnóstico, se já tem os sintomas ou não, né? Mas é importante que a gente fale que algumas pesquisas já mostram, por exemplo, que pessoas que morreram de outras causas, muitas vezes ao analisar a próstata já se tem alguma evidência de câncer de próstata, muitas vezes até mais jovem, apesar do câncer de próstata ser um câncer da fase idosa, né? Mas já se tem alguns indícios e muitas vezes monitoramento, o tratamento aí a depender da evolução desse paciente. Quais são os exames que detectam câncer de próstata? Isso é mais complicado para os homens, né? Os exames para detecção
do câncer de próstata. Em primeiro momento é feito, como a gente citou, uma análise recorrente desse paciente com 2 exames, principalmente o toque retal, onde o paciente, o homem, né, tem todo esse tabu, né, em realizar esse exame que é tão rápido que dá a possibilidade do profissional de tocar a próstata para analisar se tem alguma alteração, né, juntamente com o PSA, que é um exame do antígeno prostático, que vai nos dizer também sobre alguma alteração. É importante que a gente fale que, mesmo esses exames estando alterados, nem sempre o paciente tem câncer de próstata, né? Por exemplo, homens que andam de bicicleta, se forem fazer o exame do antígeno prostático, pode ter alteração. Andar a cavalo, a própria relação sexual pode alterar o PSA. Então, a gente não tem que se preocupar, muitas vezes, nossa, deu alteração nesses exames, já tem o câncer. Não é bem assim. A partir desses 2 exames, se derem alterados, se indica aí outros exames como a biópsia, né? Onde o paciente vai ser submetido, então, a um procedimento mais invasivo, onde vai ter essa análise mais específica. E hoje a gente também tem outros exames muitas vezes mais sofisticados, como uma tomografia especializada aí para a detecção do câncer de próstata. Porque grande parte da população masculina ainda resiste à realização dos exames preventivos, como o toque retal. Como a gente sempre fala, o homem, infelizmente, ainda tem alguns tabus, né? Por ser o toque retal, muitas vezes isso incomoda o homem. Ele espera realmente não ter outra opção ou ter algum sintoma para buscar ajuda. E eu falo muito sobre isso, a gente perde muito em ter um diagnóstico já, infelizmente, numa fase mais avançada por esses tabus. E é um exame muito rápido, é um exame que não incomoda o homem em si. É justamente não ser essa questão se existe ainda esse machismo, uma masculinidade que impede muitas vezes o homem de se abrir, né, às possibilidades de evitar algo pior lá na frente. Nesse primeiro bloco, vimos a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e como a campanha Novembro Azul atua no processo de conscientização dos homens e da população em geral. No próximo bloco, vamos continuar no tema e ouvir sobre os aspectos mais importantes da prevenção da doença. Voltamos já! E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco vamos saber como o câncer de próstata afeta a autoestima e o emocional dos homens. Também veremos maneiras de prevenir a doença. Com a palavra, Luísa Soares. Quais são os aspectos mais importantes na prevenção do câncer de próstata? Os estudos mostram diversas causas ou diversos fatores que podem gerar aí o surgimento de um câncer, como o câncer de próstata. Então sabemos, por exemplo, que um homem obeso tem maior chance, é um fator de risco para o surgimento de um câncer, não só de próstata, mas outros também. Além da obesidade, o uso de algumas substâncias químicas como drogas, tabaco, tudo isso pode também, álcool, pode influenciar no surgimento do câncer de próstata e outros também. A gente sabe que, por exemplo, uma alimentação inadequada é fator de risco. Nós sabemos hoje que o contato com substâncias tóxicas, a Organização Mundial da Saúde acabou de emitir uma notificação, né, sobre a poluição e o quanto essa poluição está interferindo no surgimento do câncer. Então, existem muitos fatores, radiação eletromagnética, muitas vezes problemas dentários que nós não temos conhecimento, algumas alterações dentárias que causam aí a produção de substâncias que são cancerígenas, né? A inatividade física, nós sabemos também que é um fator de risco. Então, existem muitos fatores que a gente deveria prevenir realmente o surgimento de uma doença. Obviamente que pode ter, por exemplo, o fator genético, né? Mas a gente sabe hoje que a genética, a gente não está aprisionado pela genética, não é algo determinante na nossa vida, porque, por exemplo, nós podemos ter
várias pessoas na nossa família com câncer ou outra doença crônica, mas ao cuidarmos da nossa saúde, a gente vai impedir com que essa doença surja, né? Mas ainda assim, o paciente que tem, por exemplo, alguns casos na família de câncer de próstata, a gente fala que deve começar aí buscar, né, um diagnóstico, buscar, na verdade, uma análise de sua próstata mais cedo. Então, como eu disse para você, é um câncer de uma pessoa mais idosa, né, que geralmente se começa a fazer o teste, o toque retal a partir de 50 anos, mas quando existe um histórico na família, a gente pede para que esse homem comece a investigação de sua próstata aí com 40, às vezes até antes. A gente já teve casos aí de pai e filho juntos com câncer de próstata. Então, assim, pessoas mais velhas e também mais jovens, a gente tem que ter essa consciência. O câncer está chegando cada vez mais cedo para as pessoas e o câncer de próstata, apesar de ser um câncer para idosos, de idosos, também pode acontecer em uma pessoa mais jovem. Existe uma faixa etária na qual é mais indicada a busca pelos exames preventivos? O mais comum é fazer a partir dos 50 anos, tá? Mas como a gente citou, em casos onde a família já tem quadros de paciente com câncer de próstata, a gente pede para fazer a partir muitas vezes dos 30, dos 40 anos. Então sempre investigar. Não custa nada fazer um PSA, por exemplo, né? Um toque retal, gente, que é coisa de 2 minutos. Né, que realmente existe esse tabu. O homem tem esse preconceito ainda enraizado de que é algo que vai tirar a dignidade. Vamos colocar assim? É basicamente isso que o homem pensa. Eu vou tirar a minha dignidade se eu me expor ao toque retal. E não existe isso, né? A mulher está tão acostumada a seus testes ginecológicos e o homem, infelizmente, acho que talvez por demorar, né, para começar esse toque retal só a partir dos 50 anos, ele ainda, já mais velho, tem esses tabus. Eu espero que isso melhore com o tempo, porque a gente está vendo que os homens estão mais abertos, né, ao novo, ao que traga benefícios a ele. Só vai trazer benefícios a ele, nunca vai trazer prejuízos. Quais são os principais sintomas ou fatores de risco a serem notados nos pacientes com câncer de próstata? Como a gente já citou, o que a gente deve evitar ao máximo é o surgimento dos sintomas, né? Então a gente tem que ficar em alerta, a gente tem que levar consciência para os homens daqueles que estão obesos, daqueles que são inativos fisicamente, daqueles que têm uma alimentação inadequada. Tudo isso a gente tem que alertar os pacientes, né? A gente tem que evitar realmente o surgimento do câncer. Mas existem alguns sinais e sintomas, sim, que são característicos da doença. Então, por exemplo, micção frequente. Então, aquele paciente tem muita vontade de urinar várias vezes ao dia, principalmente durante a noite. Muitas vezes pode acontecer sangue na urina ou no sêmen. Pode acontecer essa micção muito fraca, né? Então, o homem começa a perceber que algo está alterado. Muitas vezes dor pélvica, dor na coluna. Isso também quando o câncer está um pouco mais evoluído, dores nas pernas. Tudo isso pode aí ser um indício, né, de que algo não vai bem. Então, muito ligado a essa questão da micção do homem realmente. Como o câncer de próstata afeta a autoestima dos homens? O homem é muito masculino, né? Ele é muito sexual, vamos dizer, vamos colocar assim. E a alteração da próstata, o câncer de próstata, a chance de ter que remover essa próstata, pode baixar muito essa autoestima. O homem, ele não se sente mais viril, então ele tem, na cabeça dele, tá? Isso não necessariamente vai acontecer, mas ele tem essa sensação de que ele não é tão masculino, ele não tem aquela virilidade que ele tinha quando tinha próstata, e isso afeta bastante os homens, tá? A gente vê aí muitos homens que pode chegar até ter quadros de depressão decorrente do câncer de próstata ou de qualquer outro câncer, né? A gente fala que o câncer é uma doença que afeta o emocional das pessoas de uma maneira muito intensa. E no caso do homem tem essa conotação da virilidade, essa conotação sexual mesmo, como se o homem perdesse essa questão. Há maneiras de prevenir o câncer de próstata? Quando a gente pensa em câncer, seja ele qual for, a gente precisa entender que o tumor localizado, seja na próstata, na mama, ele é um sintoma,
mas a gente precisa cuidar do todo desse paciente, né? E quando a gente fala cuidar do todo, quando você recebe um diagnóstico ou antes mesmo desse diagnóstico, a gente precisa cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde emocional. Então, uma alimentação mais saudável possível, realização de atividade física, o que é preconizado hoje é 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 de atividade intensa. Só esses dois fatores podem reduzir em até 30% a chance de câncer, né? Então, manter aí a saúde bucal em dia. A gente sabe hoje que a vitamina D, tomar um pouco de sol, né, dentro dos limites, é essencial porque é um hormônio e está relacionado à nossa imunidade. A gente sabe que existem muitos fatores, né? Evitar produtos químicos, substâncias tóxicas que a gente entra em contato todos os dias, mas a gente pode mudar aos poucos, tirar aquele desodorante que tem alumínio, colocar algo mais natural e assim mobilizar todo o nosso sistema biológico, evitando aí fatores de risco, né? Manter o peso em dia, já que a obesidade é um grande fator de risco, evitar o consumo excessivo de álcool, que a gente sabe que na pandemia piorou ainda mais. Então, assim, infelizmente na pandemia vários desses fatores ficaram ainda piores, né? A gente tem que ter consciência que se eu quero evitar qualquer consequência mais drástica, seja da Covid, seja de uma doença crônica, eu preciso cuidar da minha saúde, né? E a gente, cuidando desses fatores de risco, ter menor chance do surgimento de qualquer doença crônica, principalmente aí no caso que a gente está falando do câncer de próstata. Além do cuidado emocional, né? A gente sabe hoje que a mente, as pessoas estão cada vez mais depressivas, mais ansiosas, e isso é um fator de impacto na saúde também muito grande. Existe o que a gente chama na ciência de psiconeuroendócrino-imunologia. Isso é pouco falado, mas é como as nossas emoções, os nossos sentimentos vão impactar na nossa saúde neuronal, que vai impactar na nossa saúde imunológica. Então, eu sempre falo assim, acho que todo mundo já passou por algum momento na vida que teve um problema no trabalho, que chegou em casa, gripou, né? Por quê? Porque o estresse, ele causa essa queda da imunidade. E a gente precisa falar disso, não só dos fatores biológicos, como a gente citou, inatividade física, alimentação inadequada, mas também do cuidado com o emocional, que é essencial, não só para evitar as doenças, mas para não fazer com que ela se desenvolva com tanta rapidez. Infelizmente, a gente sabe que um paciente com câncer, quando ele recebe o diagnóstico, o impacto emocional é muito grande, né? E a tendência desse paciente evoluir mais rápido quando ele não está preparado emocionalmente é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que deixar esse recado, né? Cuidado biológico, cuidado emocional, para que a gente então tenha saúde e qualidade de vida, porque eu falo muito que o câncer não é o fim. Muitas vezes o câncer pode ser para as pessoas, eu já ouvi muito isso, o câncer foi o recomeço, né? O recomeço de olhar para mim, de cuidar da minha saúde física, olhar para a minha família, para a minha saúde emocional, e tudo isso pode fazer grande diferença para as pessoas. Vamos para um breve intervalo e na volta você vai conhecer mais sobre a história e os objetivos do Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer, o GAPC, que desenvolve projetos sociais com homens diagnosticados com câncer de próstata. É daqui a pouco. Estamos de volta. No último bloco do Com a Palavra de hoje, vamos compreender como é feito o acompanhamento psicológico de pacientes com câncer de próstata pelo GAPC, o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer. Também vamos saber como a entidade está realizando o acolhimento desses pacientes durante o período de pandemia. Com a palavra, Luísio Soares. Qual o objetivo do Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer? O GAPC, né, o Grupo de Apoio aos Pacientes do Câncer, surgiu para levar apoio a todos os pacientes com câncer, adultos, né, que tenham uma condição financeira mais baixa, que muitas vezes não tem um acompanhamento. A gente sabe que depender do sistema, muitas vezes demora muito e esse paciente muitas vezes não pode esperar, né? Então o GAPC ele dá o apoio não só emocional,
né, psicológico, mais apoio do que o paciente necessitar. Quando o paciente já é adulto, tem qualquer tipo de câncer, então esses pacientes podem precisar de fraldas geriátricas, esses pacientes podem precisar de alguma alimentação mais específica, de algum medicamento que às vezes o GAPC pode ofertar. Então esse apoio é muito importante, porque muitas vezes esse paciente não encontra apoio, às vezes nem dentro da família, né? E ele vai encontrar uma família dentro do grupo de apoio. Quem pode ter acesso aos benefícios do GAPC? Quem pode ter acesso ao GAPC são pessoas adultas, né, com qualquer tipo de câncer e que comprovem uma baixa renda. Então isso é importante, né, porque não faz sentido alguém que possa ter os benefícios, apesar que nós damos o apoio também quando necessário, emocionalmente, por exemplo, mas todas as pessoas podem quando tem a doença, quando tem uma renda baixa e que precisam de ajuda. Como é feito o acompanhamento psicológico de pacientes com câncer de próstata? No GAPC, nós temos a psicóloga que acompanha individualmente esses pacientes quando necessário, e a gente também tem o grupo de apoio onde vamos encontrar todos os pacientes, diversos pacientes num dia específico, e lá vamos ter trocas de experiências, trocas de coisas que nos deixam muitas vezes com a autoestima baixa, deprimidos, e lá nós temos aí uma interação muito grande entre a psicóloga, os pacientes e outros profissionais que muitas vezes são aí pessoas que auxiliam, né, dentro desse projeto tão bonito, colaboradores desse projeto. Há algum tipo de interferência do vírus da Covid-19 no processo de tratamento dos pacientes com câncer de próstata? Infelizmente, durante a Covid-19, nós tivemos que parar, né, o atendimento em grupo, justamente para evitar qualquer contágio desses pacientes. A gente sabe que os pacientes com câncer são pacientes já mais imunodeprimidos, né? Então a gente não poderia levar o risco a esses pacientes mantendo o grupo de apoio físico, né, com todas as pessoas. A gente tinha encontro com mais de 50 pessoas todas as semanas. Então o atendimento com a psicóloga continua, temos atendimento com um nutricionista e outros profissionais, fisioterapeuta, até alguns tratamentos mais estéticos para auxiliar na autoestima dessas pacientes. Então esses tratamentos continuam, né? Todo o apoio continua, o apoio com fraldas, com alimentos, tudo que é necessário para esses pacientes continua. Somente o grupo de apoio, o grupo mesmo específico que a gente tinha semanal, parou, mas a gente conta aí que ele volte em breve. Durante a pandemia, houve um aumento na procura de apoio através do GAPC? Normal, né? Muitas vezes até eles demoraram mais tempo para chegar, né? Justamente por achar que não tinha esse apoio, por estar tudo muito fechado, né? Mas não, agora um dos números são normais. A gente sabe hoje que só no Brasil a gente tem aí uma incidência de em torno de 60 mil novos casos por ano. É muita gente, né? Muitos homens, é isso que a gente está falando. Evite esperar o sintoma aparecer, né? Porque 60 mil novos casos, pelo menos 60 mil novos casos por ano é muita coisa, né? Então a gente tem no GAPC aí, só aqui em São José dos Campos, 3 mil pessoas cadastradas. Em todas as unidades do GAPC nós temos em torno de 20 mil pessoas cadastradas. Então é muita gente que está ficando doente e, como a gente citou, cada vez mais jovem. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.